Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início à nossa aula de gramática, que tem como assunto as orações subordinadas adjetivas. Vamos começar uma análise do título. Que são orações? Orações são frases que têm verbos. Já aprendemos que todas as orações elas têm por obrigação ter verbos. E a quantidade de verbos dentro de uma frase determina a quantidade de orações. E as orações subordinadas? As orações subordinadas são aquelas orações que são dependentes, ou seja, elas necessitam de uma outra oração para que tenham sentido completo, para que complete o seu sentido. E essa outra oração se chama oração principal. As orações principais são aquelas orações que têm sentido completo. Elas são a base, são o suporte para a subordinada. Só existe subordinada se tiver uma oração principal. E adjetivas, nós podemos dizer que essas orações adjetivas, elas têm como natureza caracterizar um elemento, onde esse elemento ele pode ser tanto um substantivo como pode ser um pronome. O que são orações subordinadas adjetivas? As orações subordinadas adjetivas nada mais são do que aquelas orações que exercem a função sintática de um adjetivo. Então, a função das orações subordinadas é exercer o papel de um adjetivo. E elas irão sempre estar se referindo a um substantivo ou a um pronome, onde esse substantivo e esse pronome sempre irão vir na oração principal, certinho? As orações subordinadas adjetivas, elas sempre irão ser introduzidas, ou seja, sempre irão iniciar por pronomes relativos. Aí aqui eu trouxe uma relação dos principais pronomes relativos que vocês precisam saber. Primeiro, que, quem, qual, onde, quanto, cujos e as variantes desses pronomes relativos. Todos eles irão iniciar as orações subordinadas adjetivas, podendo eles virem precedidos ou não de preposição. Nos exemplos, vocês entenderão melhor onde vai vir essa preposição e qual a influência dela dentro da oração. Só relembrando, todas as orações subordinadas adjetivas, elas têm que ser iniciadas por um desses pronomes relativos, ok? Quanto à classificação, as orações subordinadas adjetivas, elas se dividem em dois tipos. Elas podem ser explicativas ou podem ser restritivas, mas cada uma com a sua particularidade, tanto a explicativa quanto a restritiva. Qual a função de cada uma delas? As orações subordinadas adjetivas explicativas, elas são sempre colocadas após um nome e irão servir para esclarecer ou para explicar melhor o seu sentido. Já as orações subordinadas restritivas, como o próprio nome já diz, elas irão servir para restringir, para delimitar ou para individualizar quem? Um substantivo ou um pronome, ok? Então, as principais funções dessas orações, tanto a explicativa quanto a restritiva, a explicativa ela vai esclarecer. Esclarecer quem? O sentido ou do nome ou do pronome que virá antes delas.
As restritivas não, vai ser o contrário. Vai restringir, vai delimitar, vai individualizar o tanto o sentido do substantivo quanto do pronome. As orações explicativas, adjetivas explicativas, elas sempre irão vir entre vírgulas, enquanto que as orações subordinadas a restritivas jamais existirá a presença das vírgulas, ok? Vamos para os exemplos. Nós temos aqui o seguinte exemplo: os oceanos que nos fornecem alimentos estão secos. Primeiro, os oceanos aqui, ele está funcionando como um substantivo. E eu falei para vocês que as orações subordinadas adjetivas, elas irão caracterizar, irão explicar ou irão individualizar ou um substantivo ou um pronome. Aqui no caso, elas irão ou explicar ou restringir, aqui no caso é um substantivo, porque oceanos, a classe gramatical dele é substantivo. Toda vida que vocês forem analisar algum exemplo, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos ler a oração. É oração por quê? Porque apresenta verbos. Então, você lê a oração, identifica quem é o pronome relativo. Aqui no caso, o pronome relativo é o que. O que que você faz? Você corta as orações. Eu encontrei o pronome relativo. Então, o que sobrou antes do pronome relativo, que veio antes do pronome relativo, eu já sei que vai ser oração principal. Sempre acontecerá dessa forma. Então, eu tenho a oração principal, oceano. Mas, somente os oceanos, essa frase, ela não tem sentido. Eu preciso dar um sentido completo a ela. Então, se eu encontrei a primeira oração principal, aqui no caso, oceanos, e sei que a oração subordinada, ela iniciou aqui em que, mas como que eu vou saber, Lívia, até onde vai a oração principal? Simples. Você vai ter que ter uma oração principal completa. Olha aqui, quando eu digo assim, ó, os oceanos estão secos. Observe que agora eu tenho uma frase completa, não tem? Os oceanos estão secos. Estão secos. O que sobrou vai ser o quê? Vai ser a oração subordinada. Por que que ela vai ser subordinada? Porque ela precisa das principais para quê? Para completar o seu sentido. Então, fica fácil de você saber até onde vai a oração principal. Você localizou aqui que os oceanos, mas eu não posso finalizar a minha frase só em oceanos. Então, eu finalizo com: os oceanos estão secos. O que sobrou, que nos fornecem alimentos, vai ser o quê? Vai ser a oração subordinada. Aqui no caso, ela vai ser uma oração subordinada de que tipo? Observe que as orações principais, elas estão sendo separadas pelo quê? Por vírgulas. E nós aprendemos que uma das características das orações adjetivas explicativas é que elas vêm entre vírgulas. Então, aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada adjetiva explicativa. Porque essa oração subordinada aqui, ela está o quê? Esclarecendo, ela está explicando quem? O substantivo oceano. Ou seja, ela está dizendo que esses oceanos, eles nos fornecem o quê? Alimentos. Porém, estão
secos. Então, é uma explicação, essa oração subordinada é uma explicação, é um esclarecimento a respeito de quem? A respeito do substantivo. Portanto, temos oração subordinada adjetiva explicativa. Próximo exemplo. Meu esposo, vírgula, que sempre me apoiou, vírgula, merece todo o meu amor. Primeira coisa que eu faço, localizar o pronome relativo. Aqui no caso, o pronome relativo é que. Então, eu corto aqui a barrinha. O que sobrou vai ser o quê? Meu esposo aqui no caso, a oração principal. Mas eu não posso ter como oração principal somente meu esposo. Então, olha aqui, ó. Meu esposo merece todo o meu amor. Observe que essa oração principal, ela casou perfeitamente bem com essa segunda oração. Então, eu vou unir as duas e transformar em apenas uma oração principal. Portanto, eu tenho aqui, ó, meu esposo, a primeira oração principal, merece todo o meu amor. Transformar em apenas uma. O que sobrou vai se chamar de quê? Vai se chamar de oração subordinada. Por que que ela é uma oração subordinada? Porque ela precisa desta e desta, que são orações principais, para completar o seu sentido. Observe que sempre me apoiou está explicando quem? A oração principal, certo? Está explicando, está esclarecendo algo a respeito de quem? Do substantivo. Portanto, meu esposo merece todo o meu amor, vai ser o quê? Oração principal. Enquanto que sempre me apoiou, vai ser o quê? Vai ser a oração subordinada adjetiva, porque ela precisa dessas principais para ter o seu sentido completo. Por que que ela vai ser explicativa? Porque ela veio entre vírgulas e porque ela está esclarecendo ou explicando quem? O substantivo. Tá certo? Vamos para mais um exemplo. Os livros que peguei na biblioteca são velhos. Observe que nós já encontramos o pronome relativo, aqui no caso é o que. Então, eu já sei que eu coloco a barrinha aqui, já inicia quem? A oração principal. Sobrou aqui, ó, os livros. Mas para ser a oração principal, pode ser só os livros? Ela precisa ter um sentido completo. Então, ó, os livros são velhos. Casei as duas, transformei em apenas uma oração principal, onde ela tem sentido completo. Sobrou o quê? Que peguei na biblioteca. Observe que esse que peguei na biblioteca não está mais explicando o substantivo, né? O sentido do substantivo. Ele está fazendo apenas o que agora? Ele está individualizando, ele está restringindo. Eu posso dizer que todos os livros que eu peguei na biblioteca são velhos? Sim ou não? Não, nem todos os livros são velhos. Só são velhos quem? Aqueles livros que eu peguei na biblioteca. Ok? Eu estou o quê? Individualizando, restringindo. Portanto, nós temos aqui o quê? Uma oração subordinada adjetiva restritiva. Eu estou restringindo. Não são todos os livros existentes que são velhos. Quem é que são velhos? Somente os livros que eu peguei na biblioteca. Eu estou restringindo. Diferente das orações explicativa. Aqui eu só estou individualizando. E observe que as orações principais não estão sendo ligadas à subordinada por vírgulas. Segundo exemplo, onde estarão os amigos de quem tanto preciso? Observe que aqui o pronome relativo é quem. Só que antes do quem veio o quê? Veio uma preposição.
Então, quer dizer, Lívia, que a oração principal aqui vai começar a partir do quem? Não. Ela vai começar antes da preposição. A oração principal vai começar antes da preposição. Por quê? Porque aqui eu tenho um pronome relativo preposicionado. Lembram que eu disse anteriormente que os pronomes relativos eles podem vir iniciando as orações subordinadas, tanto com ou sem preposição. Aqui no caso o pronome relativo é quem, mas ele veio com uma preposiçãozinha do lado. Não importa, ele é um pronome relativo preposicionado. Então, o que é que acontece? A oração subordinada é do de até preciso, ok? O que sobrou depois disso vai ser o quê? Vai ser a oração principal. Onde estarão os amigos? Observe que aqui nós só temos um pedacinho funcionando como oração principal, porque o que restou já é a oração subordinada. Então, de que tanto preciso vai ser a oração subordinada adjetiva restritiva. Não veio entre vírgulas e está restringindo, está individualizando a oração principal. Outro exemplo, as pessoas que são racistas merecem ser punidas. Ó, o pronome relativo que são racistas merecem. A oração principal, as pessoas merecem ser punidas. Houve um pequeno erro aqui, pessoal, ó. Vai até racistas. A oração subordinada é até racistas. Então, as pessoas merecem ser punidas, vai ser a oração principal. Então, a oração principal são as pessoas e merecem ser punidas. A oração subordinada vai ser o quê? Que são racistas, mas observe que aqui ele está restringindo, está individualizando. São todas as pessoas que merecem ser punidas? Não, somente as pessoas que são racistas, ok? Portanto, nós temos aqui que são racistas, vai ser o quê? A oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela está restringindo o sentido do substantivo pessoas. Não são todas as pessoas que merecem ser punidas, apenas aquelas que são racistas. É restritiva porque as orações principais não estão sendo, a oração subordinada, não veio entre vírgulas. Certinho? Então, só para finalizar, as orações subordinadas adjetivas, elas podem ser restritivas ou explicativas. Restritivas, restringe, individualiza, não tem vírgula. As explicativas explicam e vem entre vírgulas. Obrigada a todos, fiquem com Deus e até breve.